E a maioria dos nossos costumes que estão atrelados à religião nada mais passa do que meras superstições que em nada tem a ver com as Sagradas Escrituras. Muitas coisas são apenas fruto de uma repetição de comportamento, sem sequer qualquer fundamento que esteja atrelado com as Sagradas Escrituras. Nós estamos abordando diariamente sobre tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Nós fizemos a leitura integral das Sagradas Escrituras em 297 dias. Lemos os principais símbolos de fé, como São Belga, Catecismo de Heidelberg, Sínodo de Dort, Confissão de Fé de Westminster, a Segunda Confissão Helvética, e estamos terminando agora a Confissão de Fé de Guanabara. Observe que tudo o que nós lemos retrata aquilo que a Sagrada Escritura nos diz. E olhando para o passado, nós poderemos ver quais eram os erros que estavam acontecendo e que foram refutados. Hoje nós abordaremos mais um erro que foi refutado diante daquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Que nós possamos compreender com muita atenção tudo aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, rejeitando todos os excessos, rejeitando tudo aquilo que é contrário a ela, para que não venhamos a ser completamente tomados apenas por homens e não pela vontade soberana de Deus estabelecida na sua palavra. Galego, mas tudo acontece conforme a vontade de Deus? Sim, tudo acontece conforme a vontade de Deus. Nada está fora do seu soberano controle. Contudo, o homem continua sendo 100% responsável diante das suas escolhas, diante das suas atitudes. O homem só pode escolher o mal. Deus soberanamente age em nosso ser para que possamos escolher de certa forma aquilo que é bom, mas somente mediante o seu agir. Sem isso nós estamos mortos, e creio que Deus restabelece esse elo que estava perdido, nos regenerando, nos transformando, fazendo com que nosso coração agora se incline para aquilo que é bom. Que você possa ser regenerado e transformado, não adotando para si mais superstições e vãs adorações, sabendo que a centralidade do Evangelho se resume em Cristo Jesus, o nosso autor e consumador da nossa salvação. Que você possa, mais um dia, ler acerca das Sagradas Escrituras e ser direcionado por isso. Vamos ao que diz o artigo, então, de número 12, quanto à imposição das mãos. Bom dia a todos. Bom dia, Valdomiro. Você é da onde, Valdomiro? Depois manda aí a sua localização. A Silvia, eu acho que mora longe também, né? Algumas outras pessoas que fazem parte. As duas Silvias, né? Tem a Silvia e a Silvia. Coloca depois a região que vocês moram. Coloquem aí de onde vocês são. A Eliane, que também sempre está aí. Vão colocando as regiões que vocês moram. Bom dia. Então vamos para o artigo de número 12. Estamos quase terminando mais uma fundamental confissão. O artigo de número 12 diz assim: quanto à imposição das mãos. Essa serviu em seu tempo, e não há necessidade de conservá-la agora, porque pela imposição das mãos não se pode dar o Espírito Santo, porquanto isso só a Deus pertence. No tocante à ordem eclesiástica, cremos no que o São Paulo dela escreveu na primeira epístola a Timóteo e em outros lugares. Olha que interessante, ele aqui está tratando uma questão ritualística. A imposição de mãos. Pense que ele estava refutando exatamente os costumes que estavam atrelados à Igreja Romana, onde eles tomavam por si apenas esses movimentos corporais, nada condizentes com aquilo que as Sagradas Escrituras apontavam. Embora você veja isso ocorrendo em Atos dos Apóstolos, lembre-se que não foi orientado para que
repetíssimas tais situações. Nós não cremos, mediante aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, que há uma sucessão apostólica, que outros homens ficaram incumbidos de cumprir o papel ou tomar este papel preponderante do apostolado, de forma que essas mãos não podem transferir senão apenas serem erguidas aos céus, mas de forma alguma transferindo aquilo que está dentro do homem. O homem só pode falar da palavra de Deus, crendo que é somente Deus que aplica essa palavra dentro dos corações. O homem não tem capacidade de fazer uma transferência de poder de um homem para outro homem. Isso nada mais e nada menos é do que um mero misticismo, um mero conforto humano em meio ao caos que vivemos. Esse artigo é de primordial importância. Como todos os outros, eles trataram questões objetivamente e as questões que estavam ali como algemas prendendo homens a costumes em que nada levavam ele a Deus. Pense, a única coisa que pode te levar até Deus é Cristo Jesus. Não são seus méritos, não são suas obras, não são seus gestos, não é o seu comportamento. Você é salvo única e exclusivamente pelo poder que habita no sangue de Cristo Jesus, ao qual foi vertido na cruz do Calvário para resgatar todos aqueles que ele amou desde antes da fundação do mundo. A imposição das mãos não tem capacidade de transferir o Espírito Santo. Não adianta você ficar ali olhando e falando assim, não, essa mão vai transferir alguma coisa. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. E muito pelo contrário, pessoas fazem isso para exercer domínio e poder sobre outras pessoas. Essa é a realidade de uma fé mercantilizada. Essa é a realidade. Uma fé que virou objeto de dominação e não de propagação daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você vai ver que os apóstolos faziam essas questões para manifestar curas, confirmação de dons. Você vai ver todas essas questões ali em Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, no 19, você encontra algumas questões relacionadas a isso. Mas lembre-se que isso daí não se trata de algo que foi orientado como uma doutrina. Era uma função que ocorreu, do qual ficou meramente histórica, sabendo que o Espírito agora é o que rege sobre nós. O Espírito não pode de forma alguma ser transmitido pela imposição de mãos. Imagina que as pessoas colocam as mãos e imaginam que algumas coisas estão acontecendo ali. Não se trata disso. Não se trata disso. De forma alguma, tá? A imposição de mãos não se trata de você ter algum poder quanto a isso. Não se trata do homem poder mediante a sua capacidade. A capacidade que nós temos vem única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Deus unge, regenera e nos capacita de dons. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Não é você indo no seu guru predileto, não é você fazendo muito, mas Deus operando no seu coração. Essa questão que ele aborda posteriormente no tocante à ordem eclesiástica, ele menciona aqui nesse artigo de número 12. No tocante à ordem eclesiástica, cremos que São Paulo dela escreveu na primeira epístola a Timóteo e em outros lugares. Você vai ver em 1 Timóteo uma série de recomendações para a organização da igreja. Você vai ver requisitos para serem bispos, diáconos, a dedicação do qual deve ser feita tais ordenanças do qual Deus já estabeleceu. Você vai ver
a Sagrada Escritura sempre direcionar o homem de maneira muito clara. E ele remete àquela palavra que é a diretriz para a vida do cristão. Em Timóteo, todas essas questões são bem claras. Você vai ver que o presbítero deve ser marido de uma só esposa, não dado ao vinho. Tem uma série de apontamentos que são diretrizes, na verdade, para apontamento daqueles que devem governar sobre o povo de Deus. E este governo, lembre-se, que ele é completamente submisso a Deus. A submissão está atrelada àquilo que Deus faz, e não a uma mera hierarquia humana. Pense que os apóstolos eram servos de um povo. Cristo foi servo de um povo. Nós somos servos de um povo. Servir não está atrelado a uma dominação. Claro que, decorrente de uma série de questões, se faz necessário também a imposição de uma autoridade, mas essa autoridade é completamente derivada daquilo que Deus estabeleceu, não arrogando ao homem qualquer mérito nisso, e muito menos se valer daquilo que Deus, mediante a sua soberania, concedeu. Prestem muita atenção quanto a isso. Você não é um ser especial, eu não sou um ser especial, a não ser pela questão de Cristo agora habitar dentro de nós mediante o agir desse Santo Espírito. O que nos torna especial não é o que nós somos, mas aquilo que contém dentro de nós. Lembre-se que nós somos vasos frágeis de barro, que possuímos um grande tesouro. E esse tesouro não nasce do nosso querer, do nosso agir, mas sim da vontade de Deus em operar em nossos corações, que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Nós estávamos completamente distantes de Deus, e agora fomos chamados a vivermos, participarmos dessa grande família, deste grande corpo que é a sua igreja. Essa questão, eles estavam abordando por conta de todos os excessos que eram cometidos. Algumas pessoas olham e não enxergam isso, talvez por conta do hábito. Aprendeu a ver dessa forma a vida inteira. Tudo que acontece é mera repetição de comportamento, sem sequer qualquer tipo de questionamento. Você vai ver que as pessoas acreditavam que o Espírito era transmitido pela imposição de mãos, o que não ocorre de forma alguma. Eles atrelavam somente ao sacerdote essa capacidade de comunicar essa graça. É essa questão que está atrelada a esses rituais. Isso é completamente falso, tá? O Espírito jamais poderá ser dado por mãos humanas. Essa mágica aí que ocorre é uma mera questão humana, um meio do homem exercer domínio. Então, não caiam nesses contos. Pensem da forma como Deus estabeleceu por intermédio da sua palavra. Lembra-se que nós abordamos até ontem, acerca do perdão dos pecados. O perdão de pecados não é dado por um homem, a não ser se esse homem tenha as suas mãos e seus pés furados. Esse é o único homem que tem poder de perdoar os nossos pecados e ser ele 100% homem e 100% Deus. Os padres não podem perdoar pecados, bispos, pastores, ninguém poderia fazer isso, a não ser Cristo Jesus. Nós não temos nenhuma autoridade e capacidade que vai além daquilo que Deus otorgou na sua palavra. Lembre-se que todos esses ministérios, eles existem, são necessários, mas pense que apenas na organização, na disciplina, mas sempre apontando para Cristo Jesus. Não tem uma casta especial de seres, não existem pessoas ali que estão em padrões supremos ou superiores a outros homens. Nós somos colocados de maneira horizontal, todos nós pisamos no mesmo chão, habitaremos o mesmo céu do qual nós não temos méritos em conquistar. O Espírito nunca pode ser manipulável. O Espírito não é manipulável pelo homem. O Espírito de Deus sempre será soberano.
Nós não podemos esquecer que a igreja sempre será guiada pela palavra de Deus. Não por rituais, não é a maneira como você faz determinada coisa que acontece. Isso daí se assemelha muito ao paganismo. Lembre-se que antigamente as pessoas ficavam dançando para parar a chuva ou para chover. Então, esses rituais em nada contribuíam. Não se trata do que o homem faz, mas do que Deus faz. Essa questão de imposições de mãos, ela é meramente simbólica. Ela não é um sacramento. Colocar as mãos em posição de mãos não pode ser atrelado a uma questão mística. Observe que as pessoas olham e imaginam questões ali, eles querem tomar uma bênção, eles estendem as mãos ou colocam assim como se estivessem recebendo. São gestos apenas físicos, porque Deus não opera por intermédio de um canal de entrada que existe na sua mão, porque Ele opera no seu espírito, Ele opera no seu ser. Essas questões devem ser rebatidas, porque nada tem a ver com o que as Sagradas Escrituras dizem. Espero que vocês possam compreender essas questões e olhar para a história. A história já fala isso. Não sou eu que estou dizendo simplesmente por conta daquilo que eu acho, mas daquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Nós devemos sempre ser alertados acerca de cumprirmos meramente e exclusivamente o que as Sagradas Escrituras nos apontam. Creio que essas questões devem ser tratadas com muito cuidado, muita atenção. O povo ainda permanece cego, caminhando pelas suas próprias pernas e não se curvando diante daquilo que a soberana palavra de Deus diz. O homem sempre busca apenas o seu próprio conforto, nem que para isso ele tenha que negar a palavra de Deus. Essa é a realidade. Então, que nós possamos orar para que Deus transforme os corações daqueles homens que estão ali em verdadeiros enganos, que têm vivido apenas rituais desprovidos do verdadeiro evangelho. Que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Nós vamos tratar agora também acerca de mais um livro das Sagradas Escrituras, o livro de número 30 de 66, quase chegando à metade das Sagradas Escrituras, o livro de Amós. Amós, que ele é muito claro e preciso, ele retratava uma sociedade onde aparentava estar tudo bem, mas era mera aparência. Aparência essa que era manipulada mediante fatos externos, mas que internamente era completamente podre, desprezível, do qual acarretaria inclusive na punição oriunda de Deus por conta da desobediência desse povo. Ele falou para o reino de Israel. Lembre-se, as 12 tribos separadas, 10 tribos foram para o norte, 10 para o sul. Dessa forma, ele profetizou exclusivamente para Israel. Quando ele fala todas essas palavras, as pessoas não conseguiam enxergar como palavras vindas de Deus, porque eram palavras, por vezes, ali de juízo que contrariavam aquilo que ele estava vivendo. Eles, inclusive, o expulsaram, falando para que ele fosse profetizar em outro lugar. Essas palavras dele sempre contrariavam aquilo que eles estavam vivendo. Eles não entendiam como uma advertência de Deus, mesmo porque eles estavam em um momento em que isso não parecia ser condizente. Eles analisavam o que os olhos dele poderiam ver e não aquilo que o Espírito dizia ao corpo de Cristo. O reino de Israel sempre foi marcado por infidelidade, você vai ver por idolatria, da mesma forma que ainda existem reinos de Israel que estão imperando entre nós. Aparentemente um povo escolhido e eleito de Deus, quando na verdade é apenas uma religião formada por homens dominando outros homens, vivendo apenas um ópio do qual vive, mas apenas superficialmente. Essas drogas que, conforme eu fiz uma alusão ao ópio, é uma droga meramente que anestesia da realidade.
Nós devemos estar presos a uma realidade. E a realidade é que todo homem é pecador e falho, que não pode ir até Deus sozinho. E nós devemos observar o que sua palavra diz. Nós somos chamados a uma responsabilidade, nós somos chamados a uma obediência. Essa obediência que deve ser restrita às Sagradas Escrituras. Nós não somos guiados por dogmas humanos, nós não somos guiados por qualquer que seja a vontade de algum ser, a não ser por aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Observe que nós não desprezamos tudo o que aconteceu na história, mas nós respeitamos única e exclusivamente as Sagradas Escrituras. A regra máxima do protestantismo é que a única regra de fé e prática emana das Sagradas Escrituras. Que você possa compreender isso, porque você vê relatos bíblicos que apontam para o homem completamente desobediente, um homem do qual estava completamente afastado de Deus, ainda que seus ritos apontassem por um homem religioso, era um homem que adorava somente a si mesmo, que buscava saciar apenas seus próprios desejos. Dito isso, vocês já conseguem estabelecer as diretrizes não só desse livro, mas de muitos outros. Lembre-se que foi Amós e Oséias que falaram a Israel. E daí teve também a preponderância de Elias e Eliseu, do qual não possui nenhum livro em específico, mas esses foram os profetas que falaram a Israel. E todos eles com palavras de advertência. Lembre-se que depois, em 722, Israel é subjugado, levado ao cativeiro assírio. Você entendendo essa linha cronológica, ficará muito mais fácil de você compreender. O que essas palavras falam também a nós hoje em dia? Essas palavras retratam um mesmo povo desobediente. Não fica restrito apenas a 700 e poucos anos antes de Cristo, mas também nós devemos olhar para a realidade para vermos se nós não estamos também fazendo essa repetição de comportamento. Assim como aconteceu ali desses homens que estavam à beira da morte, redigindo essa confissão, do qual eles refutavam corajosamente aquilo que era preponderante no seu tempo. Lembre-se que a Igreja Católica detinha a romana, tá? Porque a Igreja Católica, todos nós somos católicos. Lembre-se que o catolicismo está atrelado à Igreja Universal, do qual o homem não pode contemplar, mas Deus sabe quem são todos aqueles que creem único e exclusivamente em Cristo Jesus. Mas quando fala de uma igreja romana, se trata de uma instituição humana, de uma direção dada meramente por homens, do quais subjugam a palavra de Deus e arrogam a eles a capacidade de determinarem aquilo que é certo ou errado, o qual já foram refutados claramente pelas Sagradas Escrituras. A história também conta toda essa questão. Que vocês possam olhar com muita atenção para o que aconteceu no passado, para que não se repita neste momento presente. Continuando acerca do livro de Amós, ele falou acerca ali quando Jeroboão era rei de Israel. Jeroboão II, ele que reinou aproximadamente 40 anos, tá? Ele foi completamente infiel. Os homens sempre, os reinados de Israel eram marcados justamente pela infidelidade, o que representava algo completamente vergonhoso para a nação israelita, a nação do qual Deus havia chamado. Deixa eu pegar aqui vocês lendo Amós, vocês vão chegar a muitas conclusões que são muito interessantes. Em Amós, logo ali no comecinho, você vai ver quem era Amós. Olha como diz: esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa, em Judá. Ele recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando
Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão, e o capim do monte Carmelo murchará e morrerá. Interessante é o chamado de um homem que era ali o mero pastor de ovelhas. De mero pastor de ovelhas a um profeta, do qual proclamava não aquilo que ele pensava, mas aquilo que a palavra de Deus dizia. Ele não foi escolher nenhum profeta da escola de profetas de Eliseu. Ele foi escolher um homem que estava ali nos seus afazeres cotidianos. Então, não imagine que é pelo muito que você faz, mas pelo agir soberano de Deus, nos buscando, nos resgatando. Ele profetizando, as suas palavras não eram nem um pouco doces. Elas apontavam para a realidade ao qual esses homens viviam. Olha o que diz a partir do verso 3. Assim diz o Senhor, os habitantes de Damasco pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Feriram meu povo em Gileade. Como o cereal é debulhado com trilhos de ferro, por isso enviarei fogo sobre o palácio do rei Hazael e as fortalezas do rei Ben-Hadad. Serão destruídas, derrubarei os portões de Damasco, matarei todos que habitam no vale Aven. Destruirei o governante em Bet-Aven, e o povo da Síria será levado como escravo para Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, os habitantes de Gaza pecaram repetidamente e não deixarei que fiquem impunes. Você está vendo que ele está falando para as nações, ele não estava simplesmente falando ao povo de Israel, mas ele trouxe mensagens que eram mensagens, claro, direcionadas por Deus, apontando seu justo juízo de todos aqueles que pecam. Todos aqueles que pecam estão à mercê do juízo de Deus. Se não estivermos escondidos em Cristo, sofreremos a ira do nosso Deus soberano. Então, que você possa crer, se arrepender, que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz por você, de maneira que a sua ira recaiu sobre Cristo e ela não mais recairá sobre você. Que você possa entender tamanha dádiva. Você não pode se salvar sozinho, você é dependente, você necessita deste Deus soberano sobre a sua vida. Ele continua nesse capítulo de número 1, retratando exatamente sobre isso, tá? Sobre essas questões das nações vizinhas. No 2 ele continua ainda, mas o principal você pode olhar ali depois acerca do julgamento de Deus sobre Judá e Israel. Olha a situação, como as coisas estavam. Assim diz o Senhor, os habitantes de Judá pecaram repetidamente e não deixarei que fiquem impunes. Rejeitaram a lei do Senhor e não obedeceram os seus decretos. Foram desviados pelas mesmas mentiras que enganaram seus antepassados. Por isso enviarei fogo sobre Judá e as fortalezas de Jerusalém serão destruídas. Assim diz o Senhor, os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Não deixarei que fiquem impunes. Você consegue enxergar esse paralelismo, essa repetição de palavras? Ele começa no verso 4 falando acerca disso, os habitantes de Judá pecaram repetidamente e não deixarei que fiquem impunes. Depois no verso 6 também, os habitantes de Israel pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Toda injustiça, todo pecado há de ser punido. Ele diz, vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisoteiam a cabeça dos indefesos no pó. Empurram os oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher. Assim profanam meu santo sangue. Olha que coisa tremenda, tremenda. Ele está falando de um povo que estava diante do Deus verdadeiro, mas não cumpria aquilo que ele havia determinado na sua palavra. Você vai ver que eles rejeitavam a lei do Senhor, que eles desobedeciam. E isso sempre aconteceu. Você vai ver em 1 Coríntios capítulo 5, vamos abrir 1 Coríntios capítulo 5.
onde retrata também, após ainda a vinda do Espírito Santo, essa mesma malignidade acontecer. Mesmo com o Espírito Santo agora sendo enviado, o homem não está livre das suas mazelas em sua totalidade. Dentro da igreja há também as mesmas marcas. Lembre-se que dentro do povo de Israel existiam os infiéis, dentro da igreja também haverá. Mas lembre-se que dentro do céu não haverá infiéis, apenas aqueles que cumprem a vontade do Senhor. Olha o que diz no capítulo 5 de 1 Coríntios. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Ou seja, o homem, o pai e o filho dormem com a mesma mulher. Olha que interessante. Escrito há 750 anos e depois retratado por Paulo, anos e anos após, depois ainda da vinda de Cristo, nos seus escritos. É impressionante, né? Olha o que diz no verso 2. Como pode se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Isso é algo que ocorre ainda hoje, que acontecerá até a vinda do Senhor. Homens que se escondem por trás de uma aparência, homens que se escondem por trás de rituais, mas Deus tudo vê. Às vezes, essa questão de Deus tudo vê, as pessoas não creem nisso. As pessoas não acreditam certamente nisso. Sabe por quê? Porque tal qual uma criança, quando você fala assim, ó, eu tô vendo, e você não vê, e ela se delicia no seu pecado, você também imagina que Deus seja assim. Você fazendo as coisas erradas e as coisas aparentemente darem certas, você fala assim, tá vendo, Deus não ficou irado comigo. Pensa que a ira de Deus recaiu sobre Cristo Jesus. Contudo, a consequência dos nossos erros recairá sobre a nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, haverá de vir à tona aquilo que você fez às escuras. Mais cedo ou mais tarde, os seus erros haverão de cobrar todo o resultado de praticá-los. A vida sempre será assim. Lembre-se de Gálatas 6,7. De Deus não se zomba, certamente que o homem plantar, ele colherá. Quem planta vento, colhe tempestade. Se você não se alimenta bem, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que cuidar da sua saúde. Se você não treina, se você não trabalha, se você não cuida do seu relacionamento, mais cedo ou mais tarde, as ruínas virão. Nós somos chamados a vivermos o evangelho prático, que seja direcionado por uma palavra. Essas advertências que Deus mostra, mediante a sua capacidade, mediante a sua comunidade, nós deveremos prestar muita atenção para que não venhamos a repetir esses fatos. Talvez possa parecer muito distante para você essa questão que foi abordada aqui, desse relacionamento, dessa promiscuidade, mas é muito mais comum do que você imagina. Mesmo porque essas promiscuidades são feitas não às claras, mas sim nas surdinas. Da mesma forma que você não erra na frente de todo mundo, você sente vergonha do seu erro diante de todos, os seus erros são sempre ocultos. Todos os seres humanos são assim. Eles erram ocultamente, sabendo já o peso do pecado. Olha o que diz ainda no verso 8 do capítulo 2. Aos pés dos altares reclinam-se com roupas que seus devedores lhe deram como garantias. Na casa de seus deuses bebem vinho comprado com multas injustas. Verso 9. Diante dos olhos do meu povo destruí os amorreus. Embora fossem altos como cedros e fortes como carvalho. Destruí os frutos de seus galhos e arranquei suas raízes. Observe que quem destruiu isso era Deus. Deus fazendo toda essa questão. Imagine que hoje tiramos Deus dessa equação. As pessoas olham e não conseguem enxergar Deus agindo em todas as coisas. Acontece algum terremoto, alguma coisa, as pessoas acreditam que é apenas uma tragédia natural.
as chuvas, as enchentes, as coisas que acontecem aqui, eles tomam apenas pelos olhos naturais, quando na verdade nós que cremos em Cristo, nós cremos que mediante todas as coisas, a mão de Deus poderoso, do nosso poderoso e altíssimo, está sobre tudo. Ele controla os ventos, ele controla o mar, ele controla todas as coisas e nada acontece fora da sua vontade. Ainda que incompreensível à nossa razão, nós cremos que tudo que tem acontecido parte do pressuposto de que Deus é soberano sobre todas as coisas, conforme as Sagradas Escrituras nos deixam muito claro. Olha como ele diz: trouxe vocês do Egito e os guiei 40 anos pelo deserto. Ele está relembrando o povo do que ele fez. Observe que não foram seus pés que tiraram eles do Egito, foi sim, única e exclusivamente pelo poder de Deus. Ainda que eles caminhassem, era Deus que os sustentava. Então ele diz que trouxeram esse povo do Egito e os guiou por 40 anos no deserto para que possuísse a terra dos amorreus. Escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Acaso podem negar isso, israelitas? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho para os nazireus e beberam vinho para os nazireus beberem e ordenaram seus profetas. Chega de profecias. Olha isso, ele está apontando para aquilo que ele havia feito e o homem sempre corrompendo a ordem do qual Deus havia dito. Olha o verso 13, que profundo. Por isso eu os esmagarei. Eu quem? Deus esmagaria. Por isso eu esmagarei. Como uma carroça sobrecarregada de trigo amassa a terra, o que corre mais rápido não escapará. O mais forte em seu meio se enfraquecerá. Nem o guerreiro valente se salvará. O arqueiro não manterá sua posição, o corredor mais veloz não conseguirá escapar, nem o que estiver a cavalo se salvará. Naquele dia seus guerreiros mais corajosos largarão as armas e fugirão. Ele já estava contando o seu juízo por conta da desobediência deste povo. Que nós não andemos em desobediência, que nós possamos obedecer ao que as Sagradas Escrituras dizem, sabendo que ela preserva as nossas vidas. O capítulo 3 diz: o povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra você, contra toda a família que ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Ele está relembrando da aliança que ele fez com Abraão. Lembre-se que Deus escolheu um povo por intermédio da sua soberana vontade, chamando Abraão, a descendência de Abraão. Nós estamos aqui na sua descendência. Abraão, Isaque e Jacó, a descendência daqueles que foram escolhidos por Deus como um povo para ele. Da mesma forma que depois nós vamos enxergar que há só um povo de Deus, um povo chamado, um povo eleito, escolhido desde antes da fundação do mundo. Deus nos chamou para sermos santos, para vivermos conforme a sua soberana vontade, que a santidade impere sobre nós, que sejamos guiados pelo seu Santo Espírito e não pelos nossos desejos completamente carnais. Lembre-se que nada fica oculto aos olhos de Deus. Olha como ele diz no verso 3: acaso duas pessoas podem dar juntas se não estiverem de acordo? Acaso o leão ruge na floresta sem antes encontrar sua presa? Ele traz uma série de exemplos. Olha como está escrito no verso 6, a segunda parte. Acaso a calamidade sobrevém a uma cidade sem que o Senhor tenha planejado? Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Essa questão aqui é muito astuciosa. Por quê? Pessoas usam isso para conferir autoridade às suas palavras. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Lembre-se que os profetas estão mortos. Os profetas, com as inspirações bíblicas, morreram. A Bíblia já está encerrada. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos saber acerca da vontade de Deus já está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós não devemos buscar em nenhum lugar, em nenhum homem, apenas
nas Sagradas Escrituras a vontade de Deus. Nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus e não para ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não adianta chegar lá e falar assim, ó, Deus está falando isso para você. Mas creia que por intermédio da palavra, Deus aplicará uma mensagem ao seu coração e haverá de endireitar os seus passos, de maneira que você possa compreender claramente o que a mensagem diz. Observe que às vezes você vai ao culto e fala assim, nossa, parece que estou eu e o pastor apenas. Essa palavra penetrou diretamente meu coração e é Deus falando no seu íntimo. Mas não se trata de um profeta dirigindo a sua vida. Porque quando ele prega a real palavra de Deus, ele está profetizando acerca dessa palavra. Proferindo que eu não consigo enxergar ainda como um meio profético isso, mas sim como a palavra de Deus sendo pregada e aplicada. Então, preste muita atenção. Não fique submisso a vozes humanas. A voz que deve ser escutada é a voz da palavra de Deus, que emana da palavra de Deus. Tudo foi avisado por Deus. Nossos erros nada mais e nada menos são do que repetições de comportamentos por conta da nossa natureza caída. Somente Deus para regenerar isso. Então preste muita atenção a todas as advertências das Sagradas Escrituras. Olhe para a história que você verá também claramente isso. O homem sempre se afastando de Deus, mas Deus, mediante a sua misericórdia, sempre nos atraindo até Ele. Olha o que ele diz no verso 10. Meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens, obtidos por meio de roubo e violência. Observe que eles estavam ali em um aparente conforto, mas eles estavam fazendo tudo de maneira completamente errada. Lembre-se que os nazireus estavam tomando vinho, os profetas e sacerdotes estavam usurpando do povo, uma verdadeira bagunça, ainda que com aparência de justiça. Verso 12. Assim diz o Senhor, como o pastor que tenta arrancar uma ovelha da boca do leão e só consegue recuperar 2 pernas ou um pedaço da orelha, assim será o destino dos israelitas em Samaria. Deitados em camas luxuosas e recostados em sofás com lençóis de damasco. Ele estava falando acerca de todo o luxo do qual eles estavam ali sendo tomados. Verso 13. Agora ouço essas palavras e anuncio em todo Israel, diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos. No mesmo dia em que eu castigar Israel por seus pecados, destruirei os altares idólatras de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Destruirei as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno e sua residência de verão, todos seus palácios cheios de marfim, diz o Senhor. Capítulo 4. Ouçam vacas gordas que vivem em Samaria, mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos, tragam mais bebida. O Senhor soberano jurou por sua santidade, chegará o dia em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês será arrastada, como o peixe no anzol. E assim vai sucedendo todas as advertências de Deus a este povo completamente idólatra. Imagina nós. Nós vemos uma sociedade completamente doente, que nós possamos ser obedientes, que você possa nesse exato momento clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Fala, Senhor, me direcione a fazer o que é certo, porque naturalmente nós caminhamos para aquilo que é errado. Peça para que Deus opere no seu coração, para que Ele remova a inimizade do qual havia entre nós e eles, mediante o agir do Santo Espírito. Peça para que Ele converta seu coração. Apele ao Senhor, fala, Senhor, eu sou um homem miserável, eu necessito deste seu amor, porque senão viverei como um homem amante deste mundo, do qual eu deveria já ter morrido faz tempo. Continua no verso 4. Andem, vão a Betel cometer pecados, continue a desobedecer em Gigal, ofereçam sacrifício todas as manhãs, tragam seus dízimos a cada 3 dias, apresentem seu pão com fermento, como oferta de gratidão. Entregue suas ofertas voluntárias para saírem se gabando delas. Olha que povo orgulhoso e arrogante. É o tipo de coisa que vocês israelitas gostam de fazer, diz o Senhor soberano.
Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar. Nem assim vocês voltam para mim, diz o Senhor. Segurei as chuvas, quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas a retive em outra. Chovia sobre um campo, enquanto outro secava. Andavam de cidade em cidade em busca de água, mas nunca havia suficiente. Nem assim vocês voltaram para mim. Observe que nem mediante ao caos o homem se voltava a Deus. Nós jamais conseguimos nos voltar a Deus se Ele não nos alcançar. Em meio a todas essas advertências, que você possa clamar para que o Espírito o tome como sua propriedade. Verso 9. Castiguei suas plantações e videiras com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram suas figueiras e oliveiras. Observe que Deus opera por intermédio de tudo. Ele está utilizando aqui esses insetos, os gafanhotos, tudo ele ia utilizando para a sua glória e para o seu justo juízo. Pensa que ele usa o mar, ele usa os seus servos, ele usa todas as coisas para a glória do seu nome. Ele diz no verso 10, enviei pragas contra vocês, com pragas que enviei contra o Egito. Matei seus jovens na guerra e levei todos seus cavalos. O mau cheiro dos mortos encheu o ar. Nem assim vocês se voltaram para mim, diz o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Os que sobreviveram pareciam gravetos chamuscados tirados do fogo. Nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Olha o homem completamente arrogante, não se curvando diante daquilo que seus olhos contemplam. Verso 12, portanto farei tudo isso com você, ó Israel. Prepare-se para encontrar seu Deus, pois aqueles que formou os montes, agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade. Ele transforma a luz do amanhecer em escuridão, pisa sobre os lugares altos da terra. Seu nome é o Senhor, Deus dos exércitos. Ele, no capítulo 5, ele vai trazer daí um chamado ao arrependimento. Ele diz no verso 4, assim diz o Senhor, povo de Israel, busquem e vivam, não adorem os altares em Betel, não vão aos santuários em Gigal ou Berseba, pois os habitantes de Gigal serão levados para exílio e os Betel serão reduzidos a nada. Lembre-se que as tribos do norte, eles haviam colocado nas duas extremidades de seus territórios bezerros de ouro para que eles pudessem ser adorados e não pudessem ir até Jerusalém. E ele está retratando, de certa forma, isso. A partir do verso 4 diz, assim diz o Senhor soberano, busquem e vivam, não adorem os altares de Betel, não vão aos santuários em Gigal ou Berseba, pois os habitantes de Gigal serão levados para exílio e os Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam. Do contrário, ele passará por Israel como um fogo e destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformaram a retidão em amargura. Tratam a justiça como lixo. Verso 8. Pois ele criou as estrelas de Órion. Ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion. Transforma a escuridão em manhã e o dia em noite, tira as águas dos oceanos e derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda destrói os fortes e esmaga suas defesas. É tremendo, é maravilhoso a maneira como as Sagradas Escrituras retratam a soberania de Deus. Verso 10. Como vocês odeiam juízos honestos, como detestam os que dizem a verdade. É uma dura realidade que ainda assim impera entre nós, como nós odiamos a verdade. Verso 12 ele diz, ou melhor, vou ler o 11. Oprimem os pobres, roubam seu trigo com impostos injustos, por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos, seus pecados são grandes. Afligem o justo aceitando subornos, e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, Deus dos exércitos, os ajudará. Como vocês afirmam, odeiem o mal e amem o bem. Estabeleça a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente do povo.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas. Clamem os lavradores para chorar com vocês, convoquem pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas, diz o Senhor. Deus manifestando seu juízo. Essas palavras que não são lidas mais, essas palavras que se resumiram a palavras de alta ajuda, onde imaginam que Deus está simplesmente para cumprir e deixar com que tenhamos uma vida bela nessa terra, quando na verdade nós deveríamos ter uma vida fiel. Que vocês possam ler a Bíblia em sua integralidade, não apenas as partes que lhe convêm. A Bíblia é inteira palavra de Deus e não apenas algumas partes. Tudo é palavra inspirada por Deus e nossa única regra de fé e prática. Continua trazendo uma série de outros apontamentos acerca dos juízos. Ele traz toda essa questão de como haveria de chegar a essa completa tragédia que era fruto da desobediência. Olha o que diz ainda no verso 5, no capítulo 5, no verso 21. Sinto um imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Imagina que o homem é muito bom em fazer cultos, mas não de viver aquilo que é pregado dentro dos seus cultos. O homem religioso, ele apenas vive uma questão de aparência, mas não de essência. A adoração do homem, por vezes, é desprezada por Deus, porque não vem carregada de verdade. Que você não adore Deus apenas em aparência, mas em verdade. Como que está a sua vida? Como que está a sua vida no íntimo? Será que você é uma coisa no domingo e na segunda já é outra completamente diferente? Quando você vai prestar um culto, você presta verdadeiramente a Deus, ou você está ali por uma mera conveniência? Você vai forçado à igreja, ou você vai porque você ama o povo de Cristo e está lá junto com ele, reunido, adorando o Senhor? Será que outras coisas são mais importantes do que as coisas de Deus? Observe que todas as palavras de Deus, elas são bem profundas, chocantes e por vezes até marcantes. Essas palavras deveriam nos gerar grande temor. Mas essas palavras não passam de histórias para muitos. Essas histórias que para alguns é apenas uma história mesmo, até mesmo ficção. Muitos não tomam a Bíblia como literal. Eles vivem de maneira completamente distante dessa palavra. Lembre-se que diante de tudo que foi advertido, as coisas aconteceram. Todas as advertências levaram ao exílio em 722, onde a nação foi exterminada. E lembre-se que isso também será assim. Todos aqueles que creem serão salvos, aqueles que não creem serão condenados. Aqueles que creem em Cristo como seu único e suficiente Salvador serão salvos. Não por méritos próprios, mas por conta da misericórdia de Deus em salvar um povo para si. Porque senão toda a humanidade seria condenada ao sofrimento eterno. Muitas pessoas ainda creem que não haverá esse sofrimento eterno, tá? Algumas pessoas creem que a humanidade, aqueles que não creem, serão aniquilados, então não haverá mais sofrimento. O que não condiz com o que as Sagradas Escrituras apontam. Verso 25 do capítulo 5 ainda diz: Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, povo de Israel? Não, vocês serviram-se Cute, seu Deus rei, e Quium, seu Deus estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. No final das contas, Deus sempre avisou, e essas advertências ainda são preponderantes. A última advertência é: creia em Cristo Jesus, o único que pode te salvar de si mesmo.
Se você não crê que nesse momento você possa clamar ao Senhor, fala assim: Senhor, penetre meu coração. Me perdoe, Pai. Eu tenho consciência agora de que sou um homem falho, pecador, uma mulher falha e pecadora, e necessito do seu amor. Senhor, não me permitas ficar afastado do teu corpo. Senhor, mova as coisas para que eu tenha relacionamento contigo. Clame ao Senhor. Olha o que ele dizia: que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, as pessoas recorrem a vocês. Ele diz: vão, porém, a Calné, e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Ramate, e dessa cidade filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas. Vejam como foram destruí-las. Ele está falando: tá vendo? Vocês julgam aqui ser o povo de Deus, mas olha o que aconteceu com as outras cidades que estavam ali, que não pertenciam a esse povo. Vocês não são diferente deles, porque vocês vivem apenas aquilo que vocês querem. Há diferença entre o santo e o profano. Verso 3 do capítulo 6. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Por isso, verso 7. Por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. Então, eles estavam ali vivendo um certo descanso. Ocorre que no capítulo 7 você vai ter uma questão que retrata uma verdade do qual nós não conseguimos enxergar, do qual é muito, muito natural. Verso 10 do capítulo 7. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Olha que interessante. Um dos sacerdotes enviou uma mensagem. Lembre-se que esses sacerdotes não vinham da linha sucessória de Arão. Eles foram nomeados meramente por conveniências e não conforme Deus havia estabelecido. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei, aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Ou seja, o sacerdote estava incomodado com as palavras de que Deus havia dado a Amós. Eles não acreditavam que se tratava da palavra de Deus. Eles não acreditavam, eles não poderiam acreditar, porque o cenário era completamente contrário ao que as palavras dele diziam. Eles gozavam de prestígio, de uma aparente segurança, eles estavam em seus lares, fazendo aquilo que lhe convia, mas eles não sabiam o que estava por vir. Eles não conseguiam enxergar toda essa realidade do homem completamente mau, fazendo coisas que eram completamente repugnantes aos olhos de Deus. Ele continua dizendo: assim diz ele, em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Olha o que Amazias estava dizendo. Ele conta que Amós conspirava contra o rei e ainda trazia que Jeroboão seria morto. Observe que essas palavras não vinham do coração de Amós. Essas palavras vinham direto de Deus. Nenhum homem do qual profetizou conforme as suas próprias vontades, mas eles foram guiados pelo Espírito a proclamarem a palavra do Senhor. E continua a dizer no verso 12: então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta. Volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Observe que os profetas que traziam a palavra de Deus, eles sempre sofriam milhares de adversidades. Então ele era como se tivesse sido expulso da sua terra. Ele diz no verso 3: não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Verso 14: Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vai e profetize a meu povo Israel. Agora, portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel. Pare de pregar contra o meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nessa cidade, seus filhos e filhas serão mortos pela espada, sua terra será dividida e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para exílio, para longe de sua terra natal. Ou seja, ele já traz
todo esse apontamento. E ele termina com uma promessa de restauração. Sempre assim, trazia o juízo e depois as promessas de restauração, do qual aponta para Cristo Jesus. Verso 11 do capítulo 9. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, consertarei seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que resta de Edom. De todas as nações que chamei para serem minhas, o Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel, de volta para as terras de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancadas da terra que lhes dei, diz o Senhor soberano. Essa é a realidade. O Senhor nos prometeu e Ele há de cumprir. Todas essas palavras de Amós foram direcionadas a um povo que não obedecia, a um povo que Deus advertiu e ofereceu a oportunidade de arrependimento, mas eles não se curvaram diante disso. Que vocês possam continuar lendo e meditando acerca das Sagradas Escrituras. Eu vou falar sobre as divisões que eu não tinha abordado ainda. As divisões, então, como lido, eu li parte dos nove capítulos, espero que vocês possam ter compreendido. Diz assim, do capítulo 1, a primeira parte dessas divisões. Capítulo 1 ao capítulo 2, verso 5. Julgamento contra as nações gentias e contra Judá. Do capítulo 2 ao 6. 2:6 ao 6:14, julgamentos contra Israel. Do capítulo 7, verso 1 ao capítulo 9, verso 10, visão de julgamento contra Israel. No capítulo 9, do 11 ao 15, como eu li de maneira integral, essa promessa de restauração. Assim, termina mais um livro, o livro de Joel. Amanhã nós abordaremos acerca do livro de Obadias e o artigo de número 13 da Confissão de Fé Belga. Espero que tenha sido proveitoso para você. Daqui a pouco nós cultuaremos o Senhor. Às 9h30 nós temos nosso café da manhã e 10 horas inicia o culto. Espero a presença de vocês. Quem estiver aí que já faz parte da igreja, espero vocês mais tarde. Se você ainda não nos visitou, vá nos visitar. Tem a Elaine que é também daqui de São Paulo, tem outras pessoas, eu convido vocês, a Silvia, psicanalista, não lembro se ela é ou não, mas eu convido vocês a estarem conosco, termos um momento de adoração, um momento de cultuarmos ao Senhor, sabendo que toda a honra e glória deve ser dada única e exclusivamente a Ele. Que o nome do Senhor seja louvado e adorado hoje e eternamente. A Pamela também está ausente, espero vocês mais tarde. Convido você, Tiago sempre está aí, convido você a estar ali um dia conosco. O Valdomiro, não sei de onde que é, o Tiago eu acho que é de São Paulo, não é? A Silvia, 54, não lembro a região, mas é um enorme prazer tê-los aqui conosco, comigo, né? De estarmos reunidos, mas não reunidos apenas vaziamente, mas sim em torno de Cristo Jesus. Que essas advertências penetre no nosso coração, que possamos viver de maneira que o nome do Senhor seja louvado e adorado. Perfeito? Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar. A Mari, hoje tem bolo sem açúcar. Meu, bolo sem açúcar da Mari é muito bom. Só que agora eu estou só comendo carne. Já estou há 2 semanas só comendo carne e ovo. Carne, frango e ovo. Eu sempre tiro algumas coisas assim da minha alimentação. A última vez eu fiquei 3 anos só comendo carne, salada e frutas. Esse ano que eu dei uma relaxada, eu voltei a comer algumas coisas, mas passei 3 anos fazendo isso. Galego, por que você faz essas loucuras? Não se trata de loucura, se trata também de exercitar domínio sobre a carne, porque os alimentos são deliciosos, né?
eles, na medida de que soubermos utilizar, eles são feitos para serem comidos, mas lembre-se que todo esse processo de industrialização por vezes nos envenena. O açúcar, nós sabemos o poder que existe sobre do açúcar sobre o nosso organismo, é similar à droga. Então, no final das contas, nós devemos prestar muita atenção quanto a todas essas questões. Eu faço porque eu sei o poder destruidor disso. Eu nunca tive nenhum vício assim de questão de drogas, bebidas. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei droga. Então, eu não sabia o que era. E como ele lidava com muitas pessoas que eram dependentes químicas, eu falei, não, eu vou retirar algumas coisas da minha vida para que eu pelo menos consiga entender do que é resistir a isso. Mas são coisas completamente antagônicas, tá? Não dá para se comparar também um açúcar com uma cocaína. O poder de destruição, mas não deixa de também existir uma analogia deste poder dessa droga. Pense que pessoas não conseguem sequer ficar sem comer açúcar e elas se julgam livres. Você se julga livre, então tira essas coisas. Eu estou sem comer açúcar, vai fazer 4 anos. É importante você observar como você se relaciona com o seu corpo, se relaciona com a sua vida, porque no final tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Então preste muita atenção quanto a isso. Preste atenção para cuidar e valorizar o seu corpo, não por demasia, de maneira que você idolatre seu corpo, e também não completamente relaxado, de maneira que você despreze. Use a moderação para isso e observe a maneira como você tem vivido. Todas essas questões são bem importantes. Tudo isso porque a Mari falou que ia levar o bolo sem açúcar. E me dá vontade, tá? Eu estava viajando, estava com a minha mãe na praia, ela faz uma batata frita, que é sedutor. Mas eu sei que aquele óleo destrói meu corpo. Eu sei que o óleo vegetal, quando entra no meu corpo, demora 2 anos para sair. Imagina, daí eu falo, eu sei, mas eu vou fazer mesmo assim. Então não tem cabimento, né? Não tem cabimento. A gente já sabe o poder destrutivo. Deus nos deu um corpo para que possamos cuidá-lo, que você possa cuidar também do seu corpo, tá? Então preste muita atenção acerca de como você se alimenta, de como você vive, que você possa viver para a honra e glória de Deus em todas as áreas. Galego, é muito radicalismo. Radicalismo é você pegar e comer todo errado e esperar que você tenha vida. Esse é o radicalismo. Imagina que você vai ficar sendo cometido por doenças, por milhares de atrocidades por conta da sua desobediência, por conta da sua negligência. Então preste muita atenção acerca dessas coisas. Vença suas limitações, clame ao Senhor por sabedoria, mas acima de tudo, obedeça. A palavra não está distante, a palavra não está longe, a palavra está presente em nossas vidas. Você tem uma palavra que direciona a sua vida. Não espere vir uma voz do céu e falar, para de comer açúcar. Talvez já tenha vindo essa palavra e você não tenha escutado. Talvez Deus já tenha gritado de milhares de formas e você ainda não tenha escutado. Essas suas dores na coluna, essas suas dores nas pernas, o seu corpo completamente inflamado, tomado por gorduras que estão tomando seus órgãos internos. Amanhã você tem um ataque, amanhã você tem determinadas coisas. Daí você olha e fala assim, nossa, Deus está contra a minha vida. Quando na verdade você foi advertido e você não quis escutar. Então preste muita atenção quanto a todas essas coisas, porque isso também está em glorificar o nome de Deus. Perfeito? Não tinha programado falar essas coisas, é culpa da Mari, depois reclama com ela. Não se sintam ofendidos com isso, porque é a dura verdade. E como nós lemos, a verdade nunca é bem-vinda. Mas que você tome atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. Então é isso, espero vocês mais tarde. Avenida dos Bandeirantes, 1440, ou entrada pela rua Breja Alegre, 138. Acho que é isso. Falo tanto o endereço e agora deu um branco. Mas enfim, é ali. Esteja conosco ali na Vila Olímpia. É pertinho de qualquer lugar. Esteja conosco. Chegue mais cedo para ter este momento de comunhão, onde todos nós ficamos reunidos, conversando. Tenho certeza que será um momento maravilhoso. Se não, se você não frequenta nenhuma igreja, pode me mandar mensagem também. Se você é de outro lugar, eu te indicarei algumas igrejas de pastores que conheço, que sei, pelo menos imagino saber da índole, para que vocês também possam cultuar ao Senhor. Beleza? Tamo junto.
Até amanhã, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Beijos, fui. Tamo junto. Beijo, beijo Alex, beijo Eliane, beijo Valdomiro. Tamo junto, fui.